Mais uma vez, sejam bem-vindos. Você que está em casa, seja bem-vindo no poderoso nome de Jesus. Amados, você pode pegar a sua Bíblia em nome de Jesus. Eu quero falar um pouco sobre o batismo e a situação do ser humano que está sendo batizado em nome de Jesus. Amém? Você que está online, você pega a sua Bíblia, se não pegou ainda, em nome de Jesus. Vamos ler um pouco aqui e falar sobre a palavra de Deus para a gente entender mais. Amém? E aqueles que puderem vir sábado à tarde, a partir das 2h30, pode estar chegando no local do batismo aqui no Braga de Cima. Amém? Amados irmãos, o batismo ele inicia com o profeta João Batista. O batismo nas águas para o arrependimento, quem dá início a fazer esse procedimento é João Batista. É claro que nós temos figuras, nós temos exemplos no Velho Testamento, como a passagem do Egito, passando pelo Mar Vermelho. A Bíblia também considera como uma figura, um batismo que muitos foram batizados ali. Outro batismo que é figurado na Bíblia é a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Então, amados irmãos, o batismo ele já vem sido figurado já no Velho Testamento, representando algo que ia acontecer no Novo Testamento. No Novo Testamento, ele veio a ser feito por um homem chamado João Batista. Pegava as pessoas e mergulhavam na água, aquelas pessoas que se arrependiam dos seus pecados. Então, o batismo ele é importante para nós, porque ele vai nos fazer anunciar que eu e você aceitamos a Jesus Cristo. O batismo ele vai mostrar para outras pessoas que você agora acredita em Jesus Cristo e que quer viver conforme a vida dele. E assim como Jesus Cristo foi batizado por João, mesmo ele não tendo pecado, mas ele disse que era para cumprir toda a justiça de Deus. Então, para que Jesus ninguém acusasse ele participou do batismo que era para o arrependimento dos pecados. Mas Jesus nunca pecou. Mas para cumprir a justiça, para que ninguém chegasse a ele e dissesse: mas tu não foi batizado. Então Jesus, mesmo sem pecado, ele chegou até João e foi batizado por João. Mesmo João reconhecendo que ele era quem devia ser batizado por Jesus, porque João reconhecia: o pecador aqui sou eu, quem tem que se arrepender para ser batizado sou eu, quem tem que confessar o meu Salvador sou eu, e tu, Jesus, que vem a mim, sim, João, para cumprir toda a justiça de Deus. Então, amados, todos aqueles que aceitam a Jesus, tendo a oportunidade de ir às águas, descer as águas e ser batizado, tem que fazer. Ah, pastor Leonardo, e o ladrão lá na cruz? Ele não teve a oportunidade naquele momento, mas foi salvo. Mas aqueles que têm a oportunidade e rejeita, está rejeitando uma justiça que Deus disse tem que cumprir. Então, amado, o batismo ele é por imersão, tem que mergulhar por inteiro. Então, o batismo você está apresentando para o mundo que você aceitou Cristo e que quer uma transformação de vida. Aleluia. Olha só, amados, abra aí no livro de Marcos, capítulo 3. Eu quero ler poucos versículos, em nome de Jesus, para que a gente possa estudar, em poucas palavras,
mas que a gente possa entender. Amém? Marcos, capítulo 3, o versículo 13 ao 15. Aleluia. Amados irmãos, nós vamos perceber uma situação aqui entre os discípulos de Jesus. Marcos 3, capítulo 3, amém? E o versículo 13 até o 15. Aleluia. Diz assim a santa palavra do Senhor, versículo 13. E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e aproximaram-se dele, e ordenou os 12 para que estivesse com ele, e os mandasse a pregar, e para que tivesse o poder de curar os enfermos, as enfermidades, e expulsar os demônios. Amém? Isso Jesus chama os seus discípulos, seus apóstolos, como ele chama, e ali ele diz: olha, vocês vão e preguem. Era para pregar o quê? A palavra de Deus, a boa nova. E ao ir a pregar essa boa nova, vocês também vão curar os enfermos e vão expulsar os demônios. Aleluia. E assim eles fizeram, não foi? Amados irmãos, vamos lá em Marcos, capítulo 6. Marcos, capítulo 6. O versículo 7 diz assim. Marcos 6, versículo 7. Diz assim a santa palavra do Senhor. E chamou a si os 12, e começou a enviá-lo de 2 em 2, e deu-lhe poder sobre os espíritos imundos. Então nós estamos lendo aqui acontecimento entre Jesus e os seus discípulos. Jesus chamou os seus discípulos. Ele chama e diz: ei, vocês vão de 2 em 2. Vocês vão e preguem a palavra. Vocês curam os enfermos e expulsam os demônios que assim surgirem na frente de vocês. Então, aqueles discípulos, eles receberam poder, autoridade de Jesus para fazer essas obras. E assim eles saíram e fizeram aquilo que Jesus ordenou eles fazerem. Eles saíram e curaram os enfermos. Eles foram e curaram e expulsaram os demônios. Pela autoridade do nome de Jesus. Os discípulos receberam essa autoridade. Mas, amados, algo deixa curioso e algo deixa a minha pessoa com temor e com tremor. Vá lá em Lucas, no livro de Lucas, no capítulo 22. Lucas, capítulo 22. Amados, algo deixa o meu coração, a minha alma, com temor, com medo. E quando nós lemos aqui, vocês vão entender o que eu quero dizer, em nome de Jesus. Chegamos lá, você em casa chegou, para a gente ler junto. A palavra do Senhor, em Lucas capítulo 2, 22, no versículo 31, até o 34, diz assim: Disse também o Senhor a Simão: Simão,
eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti para que tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, conforta os teus irmãos. Deixa eu ler novamente. Disse também o Senhor a Simão: Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como o trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, conforta os teus irmãos. Aleluia. Não sei se vocês estão começando a entender, mas amados, eu li os primeiros versículos para que nós possamos entender algo. Pedro e os outros apóstolos andavam com Jesus constantemente, ouvindo os ensinamentos de Jesus, vendo Jesus curar os enfermos, expulsar os demônios. E Jesus também deu autoridade aos 12 para também curar os enfermos, expulsar os demônios. Eles andavam com Jesus, ceavam com Jesus. Ele tinha um amado João que dormia com a cabeça entre os peitos de Jesus, de tão íntimo que era. Eles viram a transfiguração, eles viram, amados, vários milagres. Eles viram a pesca maravilhosa, a multiplicação dos pães, do peixe. Eles viram Jesus parar a tempestade no mar. Eram pessoas que tinham intimidade com quem? Com Jesus. E o que me dá um temor é quando Jesus chega para Pedro e diz: Pedro, quando tu se converteres, uma pessoa que andava com Jesus, que viu todos os milagres, que viu maravilhas que Jesus fez através do poder de Deus que estava nele, e mesmo assim eles ainda não eram convertidos. Eles curaram enfermos, eles expulsaram demônios, andava com o Salvador juntinho, para lá e para cá, fazendo a obra, pregando a palavra boa nova, pregando que Jesus é o Cristo, o Salvador, é o libertador. E mesmo assim eles pregando, eles ainda não eram convertidos. Vocês estão entendendo porque eu disse que há um temor? Eu li essa palavra e fiquei com temor, porque eu posso estar pregando, posso estar curando enfermidades, posso estar expulsando o demônio, pregando a palavra da salvação, dizendo quem é a salvação, como é que faz para ser salvo, e mesmo assim eu não ser convertido. Aí eu entendo cada vez mais, porque o Senhor disse: mas muito naquele dia me dirão: Senhor, Senhor, em teu nome eu curei enfermos, expulsei demônios. Senhor, em teu nome eu preguei, muita gente se converteu. Senhor, apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Você entende? Eu li nessa palavra e entendi: Senhor, é por isso que muitos vão chegar diante de Ti e não vão entrar no céu, mesmo tendo pregado a salvação.
mesmo tendo curado enfermidades, expulsado demônio, mas nunca foram convertidos. Pastor amado, o que isso tem a ver com o batismo? O Senhor disse que ia falar do batismo. Amados, o que eu quero dizer é que quando você vai batizar, não é porque você já está transformado, não é porque você agora já é santo, não é porque agora você já é uma nova criatura. O batismo é para você o início da caminhada com Cristo. Você agora confessa a Jesus, e agora Jesus, você se arrepende do seu pecado? Eu me arrependo, eu reconheço, eu estou entendendo pela palavra de Deus que eu vivo errado, que eu mentia muito, eu reconheço, eu não tinha temor, mas agora eu tenho. Eu me vestia de tal maneira sensualmente, agora eu não quero mais viver assim, não quero mais ser assim. É você começa a conhecer a verdade e começa a se arrepender, porque você agora está conhecendo o que é certo e o que é errado. Aí você toma a decisão: Senhor, eu não quero viver assim. Aí João dizia: ei, você se arrependa e sejam batizados. Então o primeiro passo é se arrepender e depois ser batizado. E a transformação vem no dia a dia. Pastor, eu não quero dizer que tiver gente lá no batismo, mas nunca frequentou a igreja e disse: eu quero ser batizado porque eu estou entendendo que eu sou pecador. Pode ser? Pode. Porque João pregava assim. Todos que chegavam lá diziam: ei, se arrependam dos seus pecados e sejam batizados. Depois de ser batizado, dê fruto digno do arrependimento. É a caminhada que vai mostrar se você se arrependeu ou não. Quando nós convidamos as pessoas, muitas delas dizem assim: eu não estou preparado, eu não estou pronto. E quem está? A pergunta é: quem está preparado? Em Cristo é que nós vamos se preparando para a salvação. Amados irmãos, Pedro era batizado ou não? Os apóstolos de Jesus eram batizados ou não? Sim, amados. Mas eles já eram convertidos? Entenderam? Eles eram batizados no batismo de João, do arrependimento. Mas Jesus disse: quando tu se converteres. Mas Pedro já tinha curado enfermo, Pedro já tinha expulsado demônios, Pedro pregava a palavra da salvação, pregava que as pessoas deviam se converter a Jesus Cristo, crer em Jesus Cristo, ter uma vida transformada. Mas Pedro não era. Pedro não era convertido ainda. Jesus soprou sobre ele o Espírito Santo. Eles foram, fizeram a obra, voltaram alegre, mas Pedro não era convertido ainda. Você entende quando Jesus diz: ei, é poucos os que vão ser salvos? Porque mesmo na igreja, mesmo participando do culto, mesmo lendo a palavra, mesmo orando, mesmo tendo uma intimidade com o Senhor Jesus, mas muita gente não é convertido ainda.
Pessoas continuam vindo para a igreja, mas continuam mentindo. Pessoas continuam vindo para a igreja, mas continuam na prostituição. Pessoas vêm à igreja, lê a palavra, ora, mas tem uma vida mundana. Falta o fruto do Espírito. Então os apóstolos, eles, apesar de participar de tudo isso, do batismo, de ter curado enfermidade, de ter expulsado o demônio, de ter pregado a palavra da salvação, Jesus disse: quando vocês se converterem, o batismo de João é para o arrependimento. Você entra num processo de purificação. Todo santo dia eu tenho que aceitar Cristo e negar o mundo. Eu tenho que dizer sim para a santidade, dizer não para o pecado, a imundícia, todos os dias. Pedro, apesar de ter sido batizado, de andar com Jesus, ele pega a espada na orelha do soldado. Guarda, recolhe a tua espada à barriga. Não faça tal. É como se Jesus virasse para ele assim: Pedro, eu vou dizer novamente, te converte. Entendeu? Te converte, Pedro. Jesus vai lá e põe a orelha no mesmo lugar. É tremendo ou não é? Aleluia. 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 Jesus pega lá no chão, sei lá, talvez ele diga assim: vem cá. Pronto. Aleluia. Oh, glória. Passador. Você acha que ficou alguma mancha do corte? É tremendo ou não é? Tem pedacinho na Bíblia que a gente nem se importa, né? Mas imagina Jesus pegando lá, Pedro, olha as partes. Eles se convertem. Isso tem que acontecer. Eu tenho que ser preso, eu tenho que morrer, senão você não tem a salvação. Tá. É tremendo ou não é? Então, amados, apesar dos discípulos ter passado todo esse processo, ter feito todas essas maravilhas que Jesus permitiu que ele fizesse, Jesus disse: vocês têm que converter-se ainda. Aí me deu um temor, porque eu olhei para mim e disse assim: e agora? Agora tá. Eu estou pregando, já em nome de Jesus curei enfermidade, já expulsei um demônio, estou pregando a palavra da salvação, e será que eu não sou convertido ainda? Entendeu? Estou na igreja, se reúno com os irmãos, pregamos a palavra, mas será que se Jesus estivesse aqui e disse assim: pastor Leonardo, quando tu se converter, entendeu, amados, que não é questão: ah, mas o pastor expulsou o demônio. Certamente é um homem de Deus. Ah, o homem curou enfermidade. Certamente é um homem de Deus. Fala em línguas. Ah, não sei o que lá, prega a palavra da salvação. Pedro andava junto de Jesus, dormia ao redor de Jesus, ouvia a pregação da boca da salvação, e ele ainda não era o que a igreja? Convertido. Não dá um temor se nós olhar para nós. Converter. Pastor Leonardo, me dê um exemplo. Converter. Você mudar
seu modo de vida. Um do exemplo é esse: mudar a rota, mudar a sua vida. Então aquilo que eu fazia antes de conhecer a Cristo, agora eu não quero mais fazer e vou me esforçar para fazer e cumprir a vontade de Cristo Jesus. Santidade. O apóstolo Pedro, nas cartas dele, diz assim: sede santo em toda a vossa maneira de viver. Porque Ele é santo, importa que nós sejamos santos também. O Senhor disse: sede santo, porque eu sou santo. Separado do pecado. Então, amados, para ser batizado, eu preciso passar logo por uma transformação? Não. Entenda, amados irmãos, vocês que vão ser batizados, os 12 não eram transformados ainda, mas eles reconheceram que eram pecadores. E assim eles foram batizados. Quando Jesus veio, também foi batizado para cumprir a justiça de Deus. Ele escolhe os 12, ensina os 12, anda com os 12. E mesmo assim, eles não se converteram imediatamente. Amados irmãos, mas João fala de um batismo que Jesus ia fazer. João disse: eu batismo, o batismo que eu faço é com água, é para o arrependimento. Só que aquele que vem após mim é muito mais poderoso do que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, eu fui batizado nas águas. Foi, Pedro foi, os apóstolos foram. E outros, muitos mais foram. Mas tinham que ser batizados com o Espírito Santo e com fogo. Batismo na água, me arrependo. Eu reconheço, sou pecador, começo a confessar os meus pecados, o Espírito Santo começa a me mostrar: eu menti ali, eu não perdoo ali, eu não consigo perdoar, mas Senhor, me arrependo. Eu não perdoei ainda, mas eu me arrependo por não perdoar ainda. Eu quero um coração capaz de perdoar, um capaz de amar, mas eu não quero viver assim com esse coração, Senhor. Então, amado, Deus está vendo, se arrependeu. Não foi transformado ainda, mas entrou no processo. Entrou na caminhada de santificação, que é diário. Amados irmãos, os apóstolos, antes de receber o Espírito Santo na descida de Pentecostes, eles corriam com medo. Eles negaram a Jesus. Eles deixaram Jesus só. Mas depois que eles receberam o segundo batismo, que foi a descida do Espírito Santo, Pedro, antes de receber, ele disse: eu não vou negar o Senhor, e se o Senhor for morrer, meu Senhor, eu vou junto contigo. Jesus disse: Pedro, hoje mesmo tu vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Não, Senhor. Hoje mesmo, Pedro, eu irei contigo até a morte. Tu vai me negar 3 vezes. Sabemos pela palavra que Jesus, quando foi preso, os discípulos correram. Jesus foi levado. Pedro ainda teve a coragem de ir nas escondidas, olhar o que é que estavam fazendo com Jesus. Andando no meio da multidão naquela noite, um olhava para ele e dizia:
eu te conheço. Tu és um do que estava com Jesus, não era? Não, sou não. Ou, tu era. Mas não, sou não. Por último ele diz, eu nunca o conheci. Oi, irmão. Pedro lança a rede. Pedro disse, debaixo da tua palavra, na tua autoridade eu lançou. A rede veio cheia de peixe. Jesus, deixa eu ir andar pelas águas e eu te encontro. Vem, Pedro. Pedro foi. Senhor, deixa eu fazer 2 cabanas, ou 3 cabanas, uma para ti, uma para Elias, uma para Moisés. Ele viu a transfiguração de Jesus. Ele viu Jesus curando os enfermos, os aleijados levantando, obrigado, Jesus. Ele viu os leprosos sendo curados. Pedro viu maravilhas que o povo não estava acostumado a ver. Ele confessou, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Para onde irei se só tu tens a palavra da salvação? Ele viu curando a sogra dele da enfermidade lá, da febre. Ele viu a ressurreição de Lázaro. Eles viram os milagres que Jesus fez. No fim, ele disse, eu nunca o conheci. Quando tu se converter, Pedro, fortalece os teus irmãos. Quando tu se converteres, Pedro, fortalece os teus irmãos. Amados, quando alguém perguntar a vocês sobre o batismo, o que eu devo fazer para ser batizado? Diga à pessoa, você crê no Senhor Jesus como único e suficiente Salvador? Se a pessoa disser sim, eu creio. Você se arrepende dos seus pecados, de mentir, de se prostituir, de viver uma vida longe de Deus, sem temor a Deus? A pessoa disser sim, eu reconheço, sou pecador. Você pode ser batizado. O processo da santificação é no dia a dia. Depois que é batizado nas águas, você agora vai procurar o batismo no Espírito Santo, porque é Ele que vai dar força a mim e a você. Antes, como eu estava dizendo, Pedro viveu tudo com Jesus, mas na perseguição, na hora difícil, ele negou Jesus. Mas depois que Jesus ressuscitou, e depois que os apóstolos reunidos receberam a descida do Espírito Santo, eles ganharam coragem, fervor, ousadia para não mais negar ao Senhor Jesus. Agora Pedro era na praça pregando. Os romanos pegavam e vem cá. Eu disse que não era para pregar, levava chicotada ele, João. Quando levava o açoite lá, quando escutava ele, dizia, João, vamos voltar para a praça? Vamos. Ia lá e dizia, Jesus é o Salvador.
ainda agora, para não pregar, não falar de Jesus, pode estar lá na praça de novo. Aleluia! Quando recebe o Espírito Santo, aí, amado, o homem muda. Com o Espírito Santo, o homem agora tem coragem. Pedro, que negou, que disse, eu vou até a morte, e não foi, negou Jesus. Depois da descida do Espírito Santo, ele foi crucificado e disse, ei, voltei de cabeça para baixo. Eu não sou digno de morrer que nem o meu Senhor Jesus. Os outros foram arrastados, amarrados em corda e puxados por cavalo no meio da cidade. Mas não negaram a Jesus mais. Outros foram aterrados até a metade do corpo, mostrando só a cabeça, e jogavam pedra neles até morrer. Muitos outros foram queimados, pendurados. Outros jogados para os leões, outros cerrados ao meio. Mas não negaram mais ao nosso Senhor Jesus. Enquanto eles batizaram na água, eles não tinham esse poder. Eles tinham medo ainda. Mas quando estavam cheios do Espírito Santo, agora eles estavam entendendo. Ei, morrer é lucro, disse o apóstolo Paulo. Ei, morrer é lucro. Antes eu não entendia, agora eu entendo. Se eu morrer com Cristo, melhor para mim, 1000 vezes mais. Paulo foi o quê? Morto o quê? Degolado, decapitado. Estevão, antes de ser morto, ele olha para o céu e diz, eu vejo o céu aberto. E o Filho do Homem à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Pedra nele, mas não negou ao Senhor Jesus. Sabe por que eu e você nega às vezes Jesus? Porque o Espírito Santo não está em mim nem em você. Qualquer dificuldadezinha, eu nego Jesus. Eu assino algo que é errado. Eu concordo com algo que é errado, mesmo sabendo que é errado. Sabe por quê? Eu tenho medo de ir mal. Aquilo vai fazer mal se eu fizer o certo. Você tem. E se te ameaçar de morte? Se uma assinatura tu nega Jesus, e se for uma ameaça de morte? Se nós estivermos cheios do Espírito Santo, nós recebemos o batismo das águas para o arrependimento. Nós devemos buscar o batismo do Espírito Santo em fogo. Porque esse batismo aí dá coragem e fervor para dizer não ao mundo. Nós lemos que os apóstolos, eles expulsavam demônio, curavam enfermo, pregavam a palavra da salvação, mas não eram convertidos ainda. E quando Pedro negou 3 vezes o nosso Senhor Jesus, e ele não teve a oportunidade de pedir perdão ao Senhor logo de início, mas quando o Senhor ressuscitou, o Senhor estava na beira da praia, uma fogueirinha acesa. Com certeza? Disse assim, botou a lenha lá ou disse assim, haja fogueira? O peixe já estava lá, amado.
Com certeza o peixinho, deixa eu alimentar o meu Salvador. Aí pegou nisso no oceano para alimentar o Criador dele. Quando os discípulos chegaram lá, Jesus estava lá com o peixinho fogueirinho. Senta aqui com ele. A Bíblia diz que eles não perguntaram mais: quem é você? Quem é tu? Tu é mesmo o Salvador? Não, porque eles já sabiam quem era. E comeram com Jesus. A Jesus se aproximando de Pedro. Pedro, sim, Senhor, tu me amas mais do que esses outros? Sim, Senhor, eu amo. Apacenta minhas ovelhas. Comer. Pedro, sim, Senhor, tu me amas mais do que esses outros? Sim, Senhor, tu sabe, eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas mais do que esses outros? Diz a palavra do Senhor que Pedro, ele se constrangiu. Com certeza ele lembrou das 3 vezes que ele negou. Ele ficou triste e disse: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Você acha que não passou na mente de Pedro? Naquele momento, Jesus, em outras palavras, estava dizendo: eu te perdoo, Pedro, as 3 vezes que tu me negaste. Eu te perdoo, Pedro. Aleluia. Põe a mão sobre o seu peito, amado. Nesse momento eu peço aos amados irmãos, peça perdão ao Senhor pelo pecado que o Espírito Santo vai lembrar você. Senhor Jesus, se ainda eu não me converti ao Senhor, eu peço perdão, Senhor. Eu peço que o Senhor transforme a minha vida como o Senhor transformou a vida dos apóstolos, aqueles que em alguns momentos negaram ao Senhor, fugiram com medo, Senhor, da perseguição, com medo da morte, mas que quando receberam o batismo do Espírito Santo, eles não mais fugiram, não mais tiveram medo, Senhor, de servir a Ti, de falar de que o Senhor é o Salvador, de que o Senhor é o nosso libertador, Senhor é o Cristo que havia de vir para nos salvar. Senhor Jesus, dai-me um novo coração, um coração convertido ao Evangelho, desejando, Senhor, uma vida de santidade, desejando uma vida, Senhor, de justiça, aqui, Senhor, nesta terra. Senhor Jesus, eu não quero ser a mesma pessoa que eu era
agradeço, Senhor. Aplauda ao Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Bendito seja o Senhor, amado Senhor. Eu confesso que eu aprendi muito com essa palavra. Eu confesso que eu estou aprendendo muito. Espero que os amados irmãos eu tenha falado de maneira que vocês tenham entendido o que nós lemos nessa noite. E os amados irmãos também em casa. Mas espero que vocês tenham também entendido no poderoso nome de Jesus. Amém. Amados, vão em paz em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado pela presença de vocês. Domingo, se Deus permitir, estaremos aqui. Amém. Vão em paz, amado. Que o Espírito Santo acompanhe todos vocês. Amém.